dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lua Vitória, do primeiro ano F, e hoje eu vou falar um pouco sobre a Rádio Cabral da Peste com o professor Jones. Bom dia, boa tarde, não sei em que momento vai passar, né, a nossa entrevista. Eu me chamo Jamerson, sou professor de linguagens e a gente vai conversar um pouquinho sobre o projeto, né, Rádio Escolar Cabral da Peste, que foi um projeto que iniciou em março do ano passado e hoje ela completa um ano. E hoje eu vou fazer algumas perguntas para o professor Jones. Vai. Você acha que a rádio influencia de alguma forma na vida dos seus participantes? Sim, com certeza, né? Além do ponto de vista profissional, né, a rádio ela acaba sendo um vislumbre do que seria a vida profissional da área de rádio, né, da área de comunicação. Então, a gente teve alguns alunos ano passado que, por conta dessa vivência, né, de produção de conteúdo, acabaram por optar em trazer isso para a sua vida profissional também, né, fazer cursos na área de comunicação, na área de rádio e televisão. E até do ponto de vista também como formação do cidadão, né? Essa oportunidade de produzir conteúdo, de comunicar, de produzir conteúdo inteligente, todo o trabalho de pesquisa que é feito por eles para produzir o conteúdo que eles vão expor na rádio, toda essa formação, né, com a parte de disciplina e responsabilidade que tem todo esse contexto. No seu dia, você tem que estar com todo o material pronto, né, para a produção, né, e a dificuldade que é você falar em público, né, como você está aqui fazendo uma entrevista. Então, todo esse processo precisa ser experimentado nesse momento, né, de terceiro ano, do ensino médio. Isso precisa ser vivido nesse período para que você saiba o que escolher mais para frente. Ora, como é que você vai conseguir, por exemplo, pensar ou idealizar um curso na área de comunicação se você não passou por isso, se você não vivenciou, se você não conhece o que é essa vivência de produção de conteúdo? Então, a rádio é uma motivação, né, pedagógica, ela é pensada como uma ferramenta pedagógica e, ao mesmo tempo, como uma forma de proporcionar a esses alunos essa experiência comunicativa, essa experiência de trabalhar na área de comunicação. E eu acho que sim, dessa forma, ela acaba influenciando de forma positiva, né, no dia a dia dos alunos, né, a questão da responsabilidade pelo seu próprio conteúdo, o que é que vai ser bom para o meu ouvinte, né, de que forma eu posso expor tal conteúdo, de que forma eu posso me posicionar diante de tal assunto. Então, são coisas que são para treinar esse aluno, para experimentar, para compor essas experiências que ele vai precisar mais para frente. Quando e por que foi criada a rádio? Bom, a rádio ela nasceu de uma necessidade comunicativa, né? A gente tinha vários exemplos de rádio escolar, né? Aqui em Pernambuco, algumas escolas, mas infelizmente muitas dessas rádios começam, muitos desses projetos começam e não terminam, não conseguem ser levados adiante. Então foi pensado, né, em como essa estrutura poderia ajudar do ponto de vista educacional, né, os alunos, pedagógico mesmo, e como a gente conseguiria adequar, né, a nossa realidade a esse processo. E aí a rádio nasceu a princípio como um projeto que seria uma eletiva e depois ela acabou sendo assumida pelo protagonismo. Veja, a rádio escolar é um clube, na verdade, né? Ele é um processo protagonista. Os alunos que estão à frente da rádio, eles são protagonistas nesse sentido. Então, a necessidade de ter mais uma ferramenta que somasse, né, a parte pedagógica da escola, né, a parte comunicativa,
essa necessidade de nascer esse projeto. E foi idealizado, pensado, todo pensado para que ele tivesse essa característica juvenil e fosse adotado por vocês, pelos alunos. E foi isso. Já. Professor Jamerson, quantos elementos compõem uma boa rádio? Eu acredito que os elementos que compõem uma boa rádio são uma boa interação com o público, informação, né? Como é o dia a dia, trazer elementos do dia a dia, do cotidiano de quem está ouvindo essa rádio, certo? É por isso que os programas eles são criados, né, e produzidos por alunos. Então, tem uma porção do que é deles realmente nos programas. Então, acho que isso seja a ideia da gente conseguir seguir e fazer da rádio escolar Cabral da Peste um pouquinho do nosso cotidiano, um pouquinho da nossa realidade. Vai. Qual a característica que um aluno tem que ter para entrar na rádio? Bom, na verdade, a rádio não faz distinção, né, de forma alguma. Né? Qualquer aluno que sinta a necessidade comunicativa, né, que queira topar o desafio, que queira ingressar, ele pode ingressar. Mas, infelizmente, as nossas vagas são bem curtas, né? A gente não trabalha, a rádio ela não funciona o dia todo, ela trabalha nos intervalos. Então, quem entra na rádio tem que produzir conteúdo, né? Quem trabalha com operação tem que estar lá preocupado com a qualidade do que vai ser passado. Então, são atividades que demandam, né, um certo empenho, um certo, né, desenvolver uma certa desenvoltura, e que a gente tentou fazer essa divisão para ficar o mínimo pesado possível, né? Visto que vocês têm toda uma gama de atividades durante o ano letivo. E a ideia é que, mesmo que seja, né, um dia só na semana, 40 minutinhos, isso seja feito de uma forma, né, eficaz, eficiente. Então, não precisa de um requisito para entrar na rádio. Basta a vontade de querer, né, trazer um pouquinho da sua cultura, um pouquinho do seu dia a dia para a rádio e estar disponível, né, para aprender, para adquirir esse conhecimento. E qual é o procedimento para entrar na rádio? Não precisa, não há nenhum procedimento. No começo do ano, os alunos tinham esse interesse, demonstravam esse interesse, e a gente fazia uma seleção para colocar ele. Não é uma seleção para ver quem entra e quem não entra. É uma seleção para ver para que lado esse aluno poderia, né, estar melhor, certo? E aí, como não sei se vocês já sabem, né, boa parte dos alunos que entraram na rádio hoje são alunos do primeiro ano. Mas se brincar, mais da metade dos alunos que estão hoje na rádio são do primeiro ano. Os veteranos tocam bom barco, mas os primeiros anos é quem vai ter essa responsabilidade de continuar o processo. Então, professor, quais são os programas da rádio e o seu tema favorito? Favorito eu não posso, né, identificar nele. Eu sou orientador da rádio, então todos os programas também são meus favoritos, são meus filhos, a minha produção. Então eu não posso ter uma predileção por um ou por outro. Mas a gente tem os programas que são mais veteranos. A gente tem o Roda Fita e o Volta Vida, que são os programas mais antigos, né? Começaram desde março do ano passado. Já tem toda uma vivência, já se experimentaram, eles já sabem o que é que dá certo, o que é que não dá, né? E temos ao todo, se eu não me engano, cerca de 12 a 14 programas, né, por semana. E tirando esses dois, que são os mais antigos, todos os outros são programas novos, né, que foram criados e idealizados pelos seus locutores, pela sua equipe. E a tendência é que, à medida que eles vão se experimentando, eles vão decidindo também se o programa dá certo, se o programa não dá certo. Ah, professor, eu preciso entrar numa outra vertente, professor, eu preciso mudar o caminho. Então, toda essa logística também é feita pelos alunos. Eles vão, à medida que experimentam o processo, eles conseguem ver o que dá errado e o que dá certo. Né? Eles conseguem escolher que roda traçar, refazer a roda se de repente não foi um programa muito
bem acolhido pelo público, certo? Então, são muitos programas, eu não vou lembrar todos de cabeça, mas esses dois que são mais veteranos, a gente consegue lembrar. Então, professor, qual é o tamanho da rádio que nos pode levar para a A gente pode levar principalmente a disciplina, né? Não tem como a gente fazer um projeto, né, que dê certo e que chame a atenção sem disciplina, é o principal, né? Um outro elemento que a gente pode levar é a questão do aluno conseguir se experimentar enquanto produtor de conteúdo, né? Ele conseguir conhecer o público e que tipo de abordagem ele vai escolher ou poder utilizar, o que vale a pena, o que não vale, né? Eu sei que antigamente, né, não sei se agora alguns professores ainda adotam a questão dos seminários, né? Mas eu acho que a produção de conteúdo para podcast, para rádio, né, são produções bem mais atuais, né? Então, produzir trabalhos, produzir elementos, produzir um conteúdo, né, por semana, isso traz uma boa gama de experiência aí no nosso dia a dia, para o nosso desenvolver desse aluno. Vai. Então, professor, qual o sentimento que o senhor tem com esse projeto? De orgulho, né? Porque é um trabalho pensado, foram muitos dias, assim, muitos dias mesmo de empenho, experimentando. Né? A primeira etapa, né, a gente conseguir convencer os alunos de que o projeto é interessante. Depois disso, a gente passou a tentar convencer os professores a abraçarem o projeto. E ano passado, né, o primeiro ano da rádio foi um ano muito bom, assim, tudo deu certo, né? A gente começou no fundo da minha sala, na sala de comunicação lá, não tinha nada desses aparatos todos. A escola resolveu criar um laboratório de comunicação por causa da rádio, então ela viu o projeto explodir, né? Viu o projeto crescer, e assim, se não fosse essa adoção, né, da escola pelo projeto também, nada disso poderia ser, nada disso teria acontecido como aconteceu. No final do ano a gente fez os melhores do ano, né? Foi ao vivo, quem estava nas redes sociais pôde, né, participar, pôde ver a escolha dos melhores locutores, dos melhores programas, né, com toda a pompa que eles mereciam, né? Muitos dos alunos que eram no ano passado eram terceiranistas e aí acabaram saindo da escola. Por isso a quantidade de vaga esse ano, né? E a sensação é de orgulho, de dever cumprido, né? Eu vejo que os meninos conseguem já tocar a rádio com muita maestria, né? Com muita responsabilidade. Eu vejo que ela é bem quista pela escola como um todo, pela direção. É como se fosse um filho de cada um, né? A direção enxerga a rádio como um filho, né? Os professores veem dessa forma. Então, a sensação é de orgulho, de ter cumprido mesmo, de que a gente conseguiu, que os alunos conseguiram abraçar, que eles se sentem responsáveis, e que eles se sentem responsáveis pelo conteúdo, pelo que é produzido. Então, as melhores possíveis, né? A sensação é de dever cumprido mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Espero encontrar vocês na próxima aqui, acompanhando com a gente. E é isso. Obrigada.